Estamos entrando no 59º vídeo do Farol da Certeza. Sim, se você chegou aqui agora, talvez algumas coisas estejam fora de contexto. Nós vamos falar coisas muito profundas e difíceis de entender, e então eu não recomendo que você. Não, pode ficar aí, não sei qual é que você vai entender, o que não vai entender, mas sempre tem uma discussão. Sempre eu tento apresentar de uma forma, né? Vamos lá, vamos ver. O assunto aqui. Estamos terminando o quinto ponto, o quinto capítulo do livro, que quer dizer, diz respeito a qual dos dois giros, segundo ou terceiro giro da roda do Dharma, dizem respeito a ensinamentos definitivos ou expedientes do Buda, né? E como a gente viu, essa discussão é emaranhada numa série de polêmicas dentro da tradição tibetana, e essa discussão em si parece que está envolvida numa rusga, né? Tem uma situação difícil aí. Vamos ver lá dentro. Quem quiser pedir os cartões, eu mando esses cartõezinhos com temas budistas pelo correio, né? Manda seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, né? Quem tá vendo pelo vídeo tem o endereço escrito aí. Envia o endereço, já envia o endereço, não sabe, não pode, né? Já manda o endereço para enviar e tal. E, né, tem um custo isso daí, se você quiser ajudar o canal. Eu vivo disso aqui, mais ou menos, né? No que dá. E se quiser fazer contribuição pelo Pix, é esse mesmo endereço, conexõesauspiciosas@gmail.com, né? Dá para usar como chave Pix. Ou tem outras formas de contribuir que você encontra na descrição, ou se você está vendo o vídeo, tá escrito aí embaixo na tela. Né, PayPal. Eu agradeço muito tem contribuintes no PayPal desde o início do canal, talvez antes, quando eu só tinha meu site. Tem pessoas que acumulam uma contribuição grande, assim, porque todo mês fazem uma contribuição pequena, quando se vê, assim, é um valor, né? Também vocês podem ajudar comprando com o meu link, aqui o meu link, né, tsal.org/Amazon. Quem precisar olhar na descrição, tá na descrição tanto lá do seu aplicativo de podcast quanto aqui do YouTube. E esse link, quando você usa esse link para comprar produtos na Amazon, ganha uma comissão de 10%. Não é uma coisa assim que dá muito mais do que R$ 100 por mês, mas já é uma ajuda, né? Não tem dado. De vez em quando uma pessoa compra um notebook, né? Com um produto de R$ 6.000, daí vem uma comissão boa de R$ 500, R$ 600, então faz uma diferença. Caso você não possa contribuir dessas formas, eu mesmo não contribuo para nenhum conteúdo na internet, eu entendo perfeitamente, mas me ajudaria muito se você ver valor no que eu estou fazendo, se você divulgar esses links, esses conteúdos, esses vídeos, né, nas suas redes sociais, ou mandar para amigos pelo WhatsApp, se for, né, do seu interesse. Se você acha que a pessoa não conhece ainda, etc, né? Que eu acho que eu tenho sido muito tendencioso pro lado Nyingma, o que é compreensível, né? Porque essa é a minha conexão desde o início do Dharma, e é o que eu mais admiro realmente, né? Mas recentemente eu ouvi um podcast no qual o Thupten Jinpa, que foi um erudito, que foi um dos tradutores do Dalai Lama. Ele foi monge por um tempo, depois ele deixou de ser monge, mas ele continua um professor do Dharma e um tradutor de vários livros importantes. É uma é, é uma ótima fonte confiável do Dharma, assim, sem dúvida, né? Uma pessoa isenta, uma pessoa não sectária, uma pessoa que realmente. Eu não conheço pessoalmente o Thupten Jinpa, mas eu acho que eu vi ele uma vez pessoalmente. Mas ele passa confiança, e tudo que eu sei dele é que ele é uma pessoa extraordinária dentro do Dharma, que deve ser, né? Algumas pessoas me escrevem assim: Pinheiro, eu gostei quando você falou, não sei como, né? Porque eu só falo mal aqui da tradição Geluk, né? Ah, ou pelo menos assim, às vezes eu tento contemporizar, né? Mas muitas vezes eu tô aqui, nós estamos fazendo aqui o nosso oponente principal, né? Aí as pessoas perguntam: mas onde é que eu pratico? Bom, eu não sei, porque quer dizer, eu sei que esse pessoal da Fundação da Preservação da Tradição Mahayana, o Lama Zopa, né? Eu sei que eles não têm o problema, né? O problema que tem muitas pessoas envolvidas com a tradição Gelug. Então, o mais próximo de recomendar é eles.
Aqui no Brasil eu sei que eles têm atividade, mas eu não conheço o centro, né, então eu não sei como é que é, porque tem uma coisa assim, você diz: "Ah, tradição Gelug". Aí cada centro da tradição Gelug vai ter seu, né, a gente sabe, esse pessoal da FMTP não tem o problema com o Dalai Lama, né, eles, né, então seria alguma coisa que dá para recomendar. Mas aí o centro específico, eu não sei, as pessoas que estão lá, não sei também, né, então não posso dizer muita coisa com relação a isso. O que eu recomendo até, para quem, pode olhar na área de comentário, sempre tem na área de comentário não, na área de descrição, mas eu vou botar no vídeo, eu vou botar aqui o endereço, né, os centros que eu recomendo. Então esses são centros que eu conheço, que eu sei, né, e daí não tem infelizmente nenhum centro Gelug, porque eu também não embora eu já tenha traduzido um professor Gelug, e já tenha ouvido outros ensinamentos Gelug, eu nunca tomei iniciação e eu não participei das atividades desse pessoal, embora eu sei que é fidedigno, mas não sei aqui no Brasil como é que é. Provavelmente é bom, da Fundação de Preservação da Tradição Mahayana, né. E daí eu também tenho que dizer que não é para mim que vocês devem perguntar, né, porque eu tenho uma associação explícita. Então eu não estou falando aqui de uma forma ah, isenta com relação às tradições, né? Eu nem poderia. Acho que quem tenta dizer que está sendo isento está cometendo uma falácia assim de achar que atingiu um grau de liberdade da mente aí que não, né? Então eu tenho as minhas associações, eu tenho as coisas que eu gosto, que eu não gosto e assim por diante. Eu tenho bons motivos às vezes para não recomendar certos centros. Aliás, se vocês forem me perguntar sobre esse tipo de coisa, não põe na área de comentário. Vamos falar sobre isso em privado, né? Porque é assim que no Dharma se trata esse tipo de coisa, né? Particularmente se remete a críticas a professores, né? Então, que é uma coisa que nem em privado você deve fazer, e se alguém estiver fazendo uma crítica a um professor, você caminha e vai embora, nem entra no debate, né? O debate que pode ter entre ideias é isso que a gente está fazendo aqui. Essas polêmicas aqui são tradicionais no budismo, né? Mas quando entra nessa coisa assim de fulano, não sei o quê, aí não, não, não é adequado, né? Bom, mas enfim, o Thupten Jinpa, né, ele num podcast, ele estava falando exatamente dessa coisa que a gente está de vez em quando a gente volta a esse assunto, né, porque lá no segundo giro da roda do Dharma, segundo o oponente, segundo o Gelug e segundo também a Nyingma, tem essa ênfase, bom, quem dá muita ênfase a esse negócio do objeto de negação é os Gelug, né. E ele falou do objeto de negação de um jeito que eu achei assim endearing, achei muito querido, né. Então eu até vou compartilhar com vocês, eu acho que faz total sentido o que ele está falando, né. Então ele diz assim: "O que é o objeto de negação?" Ele fala assim: "Não é propriamente uma coisa lógica, o objeto de negação". Você, "Como assim, Tupinimpa? Pô, vocês aí, a gente tá aqui todo fazendo argumentação contra vocês porque vocês são os cara da lógica, né". "Não, não, isso é uma coisa psicológica". Aí eu assim, não, daí vai vir o Dalai Lama lá dizendo que quando o Nyingma tá falando uma coisa que parece Chittamatra, é porque tem uma estética Yogacara, né? Tem uma estética. Não é que ele aceite uma teoria Yogacara, mas é que ele promove uma estética. Aqui, assim, não é que a gente esteja preso num modo lógico, a gente tem uma psicologia, mas é o jeito que ele fala a psicologia, assim, o que é o objeto, o jeito mais fácil de achar objeto de negação é aquilo que fica chateado quando você tá perdendo o debate. Mas é o apego ao eu, né? O objeto de negação principal é o apego ao eu. Então, daí quando a gente vai falar do objeto de negação dos fenômenos, eu sei que umas distinções, etc. Mas essa energia de renitência, de estar vendo que essas visões estão sendo bem arguídas contra e assim por diante, né? Se a pessoa loses its cool, né? Perde a temperança dela, não tá mais prudente no que ela tá falando, ela já tá meio exaltada, né? Então, o objeto de negação é a psicologia disso, né? Aí salva nesse nosso argumento aqui, né? Aí a gente pode dizer que dá pra fazer um mesh, assim, dá pra tratar disso, né? Um pouco de uma maneira um pouco mais. Eu acho, é muito bonito em particular, porque essa coisa de debate, isso é tradicional no budismo lá, do budismo clássico na Índia, né? E isso, até eu já tenho que fazer também esse. Algumas pessoas me perguntaram: mas como assim? Nós falamos de. Meio que pejorativamente, o Mipan Rinpoche estava se referindo àquelas pessoas que adoram o sol,
né? Como aqueles, como um cristão chamaria um pagão, assim, né? Esses tirtikas, esses hereges, esses não budistas, ficam aí adorando o sol. Daí, né, vem esse pessoal da yoga, que faz budismo e também gosta de fazer, né, o exercício físico ligado, que chama yoga, às vezes que a palavra yoga não é bem isso. Veja meu vídeo sobre yoga, tá na área de descrição. Bom, é, mas a gente faz a saudação ao sol, então a gente está sendo, né, herege em termos budistas. Bom, daí depende, né, do tipo de refúgio que a pessoa toma, né? E daí também, né, já vi um argumento assim, não, mas e se a pessoa usa o sol como a gente usa uma estátua? Porque a estátua não é o Buda, mas ela representa o Buda, e o sol representa... Bom, enfim, aqui a gente está falando de uma pessoa que não entende a vacuidade, né? Ele falou adorador do sol porque é um exemplo óbvio de um- de uma religião que não é budista e que não fala em vacuidade e que não entende vacuidade, né? Como era o hinduísmo antes do budismo, né? E por muito tempo durante o budismo também, e talvez até assim, quando a gente não conseguiu mais dialogar com eles, porque veio o Islã e acabou com a nossa festa de nerd ali discutindo, né? Vieram cortando a cabeça das pessoas. Teve mais conversa, né? O argumento do revólver da cabeça é sim ou não, né? 2 mais 2 é 5, né? A bota, né, do fascismo. Mas enfim. ahn, enquanto antes, né, tava lá os budistas debatendo. Daí teve desenvolvimentos, né, os hindus ainda conseguiram ficar, o budismo desapareceu do subcontinente por esse motivo e por outros motivos, né? Por esse motivo das invasões muçulmanas e por outros motivos. E os hindus continuaram, né, dialogando entre eles e eles aprenderam, né, conosco, né? Então eles desenvolveram essas Advaita Vedanta e etc. Que daí o pessoal vem perguntar, mas qual é a semelhança, qual é a diferença? É bem muito complicado, né? Porque também a gente não tem o texto clássico que debateu com essas pessoas. Mas quando a gente está falando de hindu nesses textos budistas, até no Tibete e etc., é a visão refutada pelo budismo, né? Então aqui a gente está apresentando eles, dizendo assim, o nosso oponente, se você está dizendo isso, você é igual a um hindu. Né? Então isso não é muito politicamente correto, não parece muito respeitoso, mas tem que entender que o objetivo desse texto aí não era chincalhar a tradição hindu, mesmo porque nenhum hindu naquele tempo que foi produzido o texto teria acesso a esse texto, né? Hoje em dia com a internet pode chegar um cara aqui, mas eu pratico não sei o que, e eu sou hindu e daí você está falando isso. Pode acontecer, mas tem que entender o contexto do que nós estamos discutindo aqui. O exemplo todo, dentro de todo o budismo, desde o ano 200, desde a época do Buda, mas principalmente o que a gente chama de período clássico, em que teve o desenvolvimento das universidades e dos grandes eruditos budistas, foi do 200 até o ano 1000, na Índia por mais tempo, talvez até no Japão também, que teve esse desenvolvimento escolástico, né, com relação ao budismo, e que tinha muito debate. Então, o nosso clássico, quando a gente quer dizer que alguém está errado, a gente diz, não, se você está pensando assim, você está pensando que nem um hindu. Você está sendo que nem um adorador do sol, né? Teve dois exemplos nos versos anteriores que diziam respeito a isso. E é isso mesmo. Tipo, eles não têm a vacuidade. Se você está argumentando desse jeito, você cai. Porque os dois que estão dialogando aqui, que estão debatendo, os dois budistas que estão debatendo aqui, os dois sabem, consideram essas tradições equivocadas, né? Com um entendimento não igual ao do Dharma do Buda. Aí, claro, a gente pode, hoje em dia, né, tolerância religiosa e tal, etc., a gente pode dizer, mas eles têm os métodos deles, o jeito deles de entender, as realizações deles, a gente tem que ter um respeito por eles, até, inclusive a Sankhya, que foi uma escola que o budismo debateu muito, é considerada, nos textos clássicos, ela é considerada mais forte no debate do que certas formas de budismo, né? Então, e mesmo esses budistas que são inferiores, teoricamente, a Sankhya, eles eram ótimos também. Tem grande produção intelectual e não, os nossos oponentes não são pouca coisa. Mas tem que entender que tem essa diferença e que na Índia havia um convívio no meio da diferença e pode haver um convívio no meio da diferença, mas tem que entender que tem a diferença. E o Buda Dharma é uma coisa que a gente tem que se a gente toma refúgio, é uma coisa que a gente tem que entender em termos do Buda Dharma, do Dharma do Buda, né, o ensinamento do Buda. Então, aqui a gente não tem muito... O Dalai Lama sempre diz, né? Então, se a pessoa quer se converter, quer deixar de ser cristão, melhor
continuar na tradição dela. Se a família dela é assim, assado, não se mete com o budismo. Continua praticando lá o negócio dela, assim, né? Agora, se você vai ser budista, você tem que ser, ele fala, você tem que ser um bom budista. Daí, se você vai ser um bom budista, você tem que saber o que que é ser budista em detrimento ao que você deixou de ser, né? Então, aqui eu tenho vários argumentos contra o universalismo, mas não é esse o ponto aqui. O universalismo é essa ideia de que todas as tradições são iguais. Em que sentido elas são iguais, né? O Dalai Lama também fala tem uma essência comum de beneficiar os seres e tal, mas quando a gente está falando de vacuidade, não são iguais, né? Não são iguais, e aqui a gente está usando essa discrepância, essa diferença, para apontar para falhas no pensamento do nosso oponente. E esse desenvolvimento que eu estava falando, assim, a Geluk é boa nesse desenvolvimento do debate que vem lá desde Nalanda e vem vindo no Tibete e tal. Eles que promovem esse tipo de, de discussão aberta em público e que tem uma característica até. Essa coisa de perder o cool, né, de perder a compostura e tal, eles tentam, quando o monge debate com o outro, o que ataca, né, o que está representando as posições não budistas, ele geralmente achincalha o outro, assim. Então é um teatro, assim, que vai lá e usa todos os meios lógicos e também emocionais para deixar a pessoa, né, e a outra pessoa sentada ali, o que está defendendo o budismo fica sentado e tem que manter a impassibilidade, e quando o outro xinga, ou quando o outro, né? Então as pessoas, né, ignorantes, elas não imaginam que o Dharma tem essa característica. Ignorantes de leitura, de profundidade no Dharma, não imaginam que o Dharma tem essa característica combativa, né? Mas isso também tem no Zen, também tem esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que é comum no budismo e é uma coisa que espelha um pouco a sociedade asiática de forma geral, porque era assim que eles decidiam, né? Antes de chegar o pessoal que aponta revólver e corta a cabeça, era assim que eles decidiam as coisas, né? Eles fechavam um diálogo, assim, tinha um juiz, uma pessoa que era considerada imparcial, um governante, sei lá, uma pessoa reguladora, e daí as pessoas apresentavam as suas, né, que nem um tribunal, assim, apresentam esse lado, apresentam aquele lado, quem é que vai ganhar a licitação dessa terra, e é assim que funcionava, né? Então, esse texto está dentro dessa tradição, ele está respondendo a certas acusações que a gente recebeu, né? E certas diferenças que surgiram, e certos sectarismos profundos que acontecem no Tibete desde sempre, mas particularmente a partir desse período no século XV em diante, e eclodiu em certos problemas específicos agora no século XX. No século XIX também teve o movimento não sectário, né, que o Mipa Rinpoche participou auxiliarmente, assim, né? Ele era aluno de muitos desses professores do movimento Rimmi, mas para ele ficou a responsabilidade de estabelecer, sem sectarismo, o que era mesmo a Nyingma, porque nem se sabia mais o que era a Nyingma em detrimento das outras, porque, né, a gente nunca foi muito de estudar como o oponente. O oponente sempre estudou mais, sempre teve esse coisa de debate e tal, desenvolvimento. E a gente, quando viu, estava usando o, o argumento que não era mais Nyingma, né? Apropriando como Nyingma, assim. Então isso é uma coisa que eu falei lá nos primeiros vídeos de por que isso estava acontecendo. Se você quiser se referir a esses vídeos, você vai lá, você encontra esse material. Então, aqui voltando para salvar essa nossa relação, o Thupten Jinpa é um professor que eu recomendo se você vai ler, né? Porque ele não é um professor que eu acho que tem centro de Dharma, ou que, né, ele é um erudito, assim, um grande tradutor e não é sectário. E ele fez essa apresentação bonita do objeto de negação como uma, uma questão psicológica. Encontrar o objeto de negação é encontrar ali onde é que está doendo no seu eu quando você está perdendo um debate. O que que tá fincando? Aquilo ali, esse é o inimigo, esse é o objeto, esse é o que você vai dizer que nunca teve nenhuma eficácia no mundo, porque, né, é um eu que não tem. Você tá acreditando, você tá perdendo tempo, você tá acreditando numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum, só vai levar ao sofrimento. Aliás, o apego ao eu só leva ao sofrimento, né? Então, isso aqui é compatível. Agora, o Thupten Jinpa é alguém que trabalha com o Dalai Lama. O Dalai Lama é alguém que, com certeza, né, até gostaria de lembrar aqui o Dalai Lama, porque teve essas cerimônias agora no início do ano, ele tá muito bem, né? Tá muito lúcido para a idade dele. E cerimônias de longa vida que teve, eu assisti pelo YouTube, fiquei um bom tempo assistindo e eu tenho devoção e uma devoção assim, incondicional pelo Dalai Lama,
né, e também por isso, eu entendo eu tento entender essas disputas, e eu tento entender a posição magéstica dele no meio dessas disputas, né, porque ele é alguém que detém também as outras tradições, né. Então ele é algumas pessoas dizem: "Ele não é realmente o ele é o não é realmente o principal professor dentro da Gelug", né, mas atualmente ele é o principal professor da Gelug, e ele é o principal quem pensar de um jeito um pouquinho diferente, eu já não quero por perto, né, já não é meu amigo, já não pode ser meu amigo, né. Não quero, não se debate professor, assim. Se disser assim: "Ah, mas o Dalai Lama tá com meio com uma olheira", assim, já não quero conversar com essa pessoa, já não é para debate. O debate é se tem vacuidade, se não tem vacuidade, se não sei o quê, não sei o quê. O professor é pra gente, se relacionar com ele desse jeito ou não se relaciona, daí esquece, também não, né, não quero. Hã Enfim, ele é um professor que, né, comprou essa briga dentro da própria tradição dele, e com um bom motivo, porque Tsongkhapa nunca se meteu com o sectarismo desse jeito, né. O próprio Tsongkhapa nunca fez, né, quem eram os protetores de Tsongkhapa, né, a gente sabe, não era esse pessoal que tá aí. Então, quem tá falando bem do Tsongkhapa talvez seja o Thupten Jinpa, o Dalai Lama, né. É, quem está representando bem a tradição, né. E também é difícil de conseguir praticar num centro com o Dalai Lama não tem centro de Dharma, né. Então, eu não já me perguntaram para eu recomendar e tal, né, eu não tenho como recomendar nenhum centro, só além dos que eu já recomendo, né. Então vamos entrar nos versos 5.2.2.2.3.1. Como seria se as classes tântricas de ação, engajamento e insuperável, eu não sei porque ele listou só 3 aqui, né, porque a insuperável seria a 4ª classe tântrica, né. Então é Kriya, Upa, algumas vezes Upa tem um outro nome, Kriya, Upa, ou Charya, né, Upa ou Charya, Charya é o outro, seria o outro nome. E a 3ª classe é a classe Yoga, chama Yoga, né. Então Kriya, Upa ou Charya, Yoga, e Yoga Tantra, superior, insuperável, né, Anuttara Yoga Tantra, então seriam 4 classes. O que ele fala as 3 classes, então ele pula uma aqui. Não tivessem níveis diferentes de visão. Então, aqui o argumento é assim, a gente está dizendo, segundo giro e terceiro giro da roda Dharma, que é uma questão mahayana, a gente está dizendo que tem uma visão diferente, né. O nosso oponente vai dizer: tem uma certa visão diferente no que diz respeito à separação ou ao entendimento de relativo e definitivo. E o definitivo tá no segundo giro, né, então esse é o argumento do nosso oponente. Então ele diz assim: separa o definitivo e o relativo, e o melhor ensinamento definitivo está no segundo giro, e vamos dizer assim, o melhor ensinamento relativo ou expediente está no terceiro giro. Esse é o argumento do oponente, né. Então tem uma diferença, não tem uma diferença de visão, porque a visão é a mesma. A visão do segundo e do terceiro giro é a visão do segundo giro, definitiva do segundo giro, né. Então o Mipan, o que confunde o pessoal é que ele diz: "É e não é". Então, porque tem uma diferença de ênfase, essa diferença de ênfase no definitivo ser com relação ao objeto negação e objeto de negação no segundo giro, e no terceiro giro ser essa vacuidade, primordial, né, essa vacuidade que não que não depende da gente perceber ela como vacuidade ou não, entender ela como vacuidade ou não, ela tá lá, né. Então essa confiança, segundo o argumento que a gente está fazendo aqui, essa diferença entre essa confiança e essa questão de negação e objeto da negação, isso é uma diferença em visão. Então tem uma visão no segundo giro, uma visão no terceiro giro, certo? Isso tudo é Mahayana. E aqui ele tá dizendo assim, da mesma forma, né? Então você está dizendo que como é que você explica se você, ok, então você está dizendo que não tem uma diferença de visão entre segundo e terceiro giro, e eles também dizem que não tem uma diferença de visão entre o Mahayana e o Vajrayana, né? Esse é o ponto que ele está chegando aqui. Então, você está dizendo segundo giro, terceiro giro, que é uma coisa, questão do Mahayana, não tem diferença de visão, então entre o Mahayana e o Vajrayana também não tem visão. E é o que eles afirmam. Eles afirmam que a diferença entre o Vajrayana só é melhor porque tem meios hábeis. Então tem, né, essa coisa, o aspecto relativo é melhor. O aspecto definitivo é o mesmo,
Não tem nenhuma sabedoria a mais. É a mesma sabedoria do segundo giro, só que com uma capacidade maior de se iluminar mais rápido. Porque, né, das pessoas perguntam: "Ah, pra que ter essa pressa de se iluminar?" Porque quando você é um Buda, você se ilumina, você beneficia os seres. Você consegue levar o Dharma aos seres, né? Você consegue produzir o caminho budista para os outros com perfeição, né? Então você quer se iluminar mais rápido que os outros seres estão com o cabelo em chamas, né? Os seus pais e mães dos 6 reinos, todos eles já foram seu pai e sua mãe, estão sofrendo um monte aí, e você tá aí e não se iluminou ainda. Então você tem que praticar o Vajrayana para se iluminar o mais rápido possível. A gente concorda com isso, mas a gente diz, não, mas tem uma diferença de visão, sim. Tem diferentes entendimentos de vacuidade aí dentro, e daqui ele vai dizer, como é que você separa... Para aí, se você está separando, não tem uma visão superior aí, é sempre a visão do segundo giro, sempre. A visão do segundo giro, vacuidade do segundo giro, é o que leva todo mundo, todos os tantras, tudo até, né, o terceiro giro, até todos os níveis de tantra. Aí como é que você diferencia os níveis? Eles também têm níveis de tantra, né? Embora não sejam os mesmos níveis de tantra que a gente tem na Nyingma, eles têm. Ele tá falando aqui até do jeito Sarma, né? Sarma são quem? Aqui não são Nyingma, né? Então ele tá usando aqui nomes de classes tântricas ligadas a Sarma. Você tem subdivisões dentro do... Como diferencia? Você continua diferenciando também tudo com base no que... Só porque... Qual é a diferença que tem realmente para produzir a iluminação mais rápido e produzir, ser mais efetivo e assim por diante? Aí ele vai 5.2.2.2.3.2.1. Caso você tenha confiança na visão que reconhece a igualdade pura dos fenômenos potenciais e atualizados, então isso é o que a gente está falando aqui. O que é o fenômeno potencial? Você ser um Buda. Você tem natureza de Buda, né? Potencial. Você pode ser um Buda, né? Então por quê? Porque você tem todos os pré-requisitos necessários para se tornar um Buda. Eles concordam com isso, 90% do Mahayana concorda com isso, né? E todos os tibetanos concordam com isso. Então todo mundo, todos os seres têm o potencial de ser um Buda. Mas o que a gente está dizendo no terceiro giro, e lá no Vajrayana a gente vai dizer mais ainda, quando a gente começa com essa coisa de ver tudo como uma deidade, ver a si próprio como uma deidade, é que tem uma igualdade pura, ou seja, essa igualdade pura, essa vacuidade inerente entre o fenômeno que é potencial e o fenômeno que é atual. Isso é o Mahayana não causal, isso é o Vajrayana, né? Isso é quando no Zen eles dizem, você senta como um Buda, você não senta para ser um Buda depois. Você está sentando com todas as qualidades, com todos os seres e assim por diante. Então no Vajrayana também é assim, baseado no resultado, né? Então não tem diferença entre atual e potencial, né? Porque o atual, o real, ele é atemporal. Então ele está sempre presente, né? Então quando você fala potencial, é só um jeito de falar, né? E aqui tem uma igualdade pura entre o potencial e o atual. Então a gente já está falando aqui que os seres são naturalmente Budas, né? É por isso que a gente pode praticar o Vajrayana. Aí vai dizer assim, tá, mas aí tu consegue praticar o Vajrayana, tu tem essa visão, né, de que atual e real, de potencial e atual e atualizado é a mesma coisa. Então, você levou essa vacuidade primordial do segundo giro até o ponto do Vajrayana. Concorda, nosso amigo lá, o oponente também pratica o Vajrayana, também o Vajrayana dele é uma prática a partir do resultado, né? A partir do resultado é ver que as qualidades todas de um Buda já estão presentes desde o início, né? Porque se elas fossem produzidas, elas não seriam qualidades de Buda, né? Então tudo isso está entendido, né? Mas aí você tem isso e como é que você faz que no nível de Kriya Yoga você vê a deidade como melhor que você e você como inferior? Então o fato de existir uma diferenciação entre níveis de Tantra que eles têm e nós temos, né? Isso indica que tem que ter uma diferenciação de visão. Não pode ser uma diferenciação só em meios, né? Porque tem essa diferença de visão entre você ver um ser superior e um ser inferior, que é assim que se pratica no Kriya Tantra. No Tantra da ação é assim. O Tantra da ação tem muita ênfase. Por que é da ação? Porque tem muita ênfase em atividade externa, né? Puja de fogo. Não que puja de fogo seja um Tantra necessariamente ligado ao Kriya Tantra, mas tem várias atividades externas,
né? Altar e limpeza e prostração, né? Tem muitas atividades externas e tem uma tendência a ver a deidade como uma coisa muito mais sagrada do que você. Então você tem essa desigualdade, daí você consegue praticar o Kriya Tantra, né? Você tem a visão da deidade, mas você tem ainda mantém uma certa desigualdade. Mas se você fizer isso, você tá dizendo que você mantém uma igualdade entre atual e real. E daí você persiste, você diz assim: "Ah, agora eu vou praticar o Kriya Tantra, porque no Kriya Tantra é assim", e você segue discriminando, né, as coisas como superior e inferior, aí isso só é perda de tempo. Só se você tem a visão da igualdade e a visão da igualdade, por que que você vai praticar algo inferior? A existência desses métodos inferiores de prática é porque você não tem a capacidade de ver totalmente, né, falta alguma coisa em visão. Se não faltasse alguma coisa em visão, por que você ia se engajar num método menos. Esse é o argumento. Esse é o ponto do argumento. Se não faltasse alguma coisa em visão, qual é a capacidade que vai faltar para uma pessoa? Se a gente não está falando aqui, a gente está falando no Vajrayana, a gente não está falando assim em termos de mérito apenas, né? Então a gente tá falando que tá faltando uma sabedoria. Aí se falta uma sabedoria, se você tem a tendência real de ver superior e inferior, aí o Kriya Yoga Tantra se aplica, Kriya Tantra se aplica a você, né? O Tantra da ação se aplica a você. Se você tem a visão, aí você não tem porquê, né, você se falar mal pra você praticar desse jeito. Então, né, que outra forma, tem que ser uma falta de capacidade que envolva uma falta de visão. Esse que é o argumento aqui. Para existir níveis, classes inferiores de Tantra, que nós e o oponente aceitamos que existem. 5.2.2.2 vai vir o argumento converso agora. E se você tiver visões inferiores e você tentar praticar o Tantra superior, você tá ferrado, né? Esse é o argumento que vai vir aqui. 5.2.2.2.3.2. Aí vem coisa controversa aí. 3.2.3.2.2. Eu vou ler de novo. 5.2.2.2.3.2.2. E se você ainda está apegado ao que é aceito e abandonado, aceitar e rejeitar, né? Então, práticas que você faz e práticas que você deixa de fazer quando você está praticando tantras inferiores, como o Kriya Tantra, o Upa Tantra, o Yoga Tantra, né? Aí os tantras superiores é o Anuttara Yoga Tantra, que daí na tradição Sarma se divide em Tantra Pai, Tantra Mãe e Tantra não dual, e na tradição Nyingma se divide em. Não equivale às divisões, mas existem essas três divisões diferentes nas duas tradições, ou seja, Maha Yoga não é igual ao Tantra Pai, Anu Yoga não é igual ao Tantra Mãe, tem uma certa similaridade, mas não é a mesma coisa, e Ati Yoga não é o Tantra não dual, né? Então, mas tem Ati, Maha Anu e Ati na Nyingma, e né, Tantra Pai, Tantra Mãe e Tantra não dual nas tradições Sarma são as subdivisões do Tantra Yoga insuperável, né? Então a gente está falando aqui particularmente da diferença entre esses três últimos, né? Tantra Yoga insuperável dentro dessas três últimas categorias e qualquer um dos tantras inferiores que ainda tem uma separação entre você e a deidade, né? Se você tu tá apegado nas visões dos tantras externos, né? Mas pratica a igualdade do que é aceito e abandonado nos tantras insuperáveis, ou seja, se você eh, força a sua prática, assim, você não tem a visão, mas você quer se comportar que nem um tantrika do tantra interno, todo mundo sabe, o nosso oponente sabe, a gente sabe, a pessoa tá ferrada. Se a pessoa quiser se comportar que nenhum praticante do tantra interno, tendo uma visão de tantra externo, não, ou seja, não sendo capaz. O nosso oponente não vai dizer que tem uma diferença de visão, né? Essa é a discussão que a gente está tendo aqui. Mas eles vão dizer que tem uma diferença. O que a gente está dizendo é que tem que ser uma diferença de visão, né? Porque a gente está falando nesses aspectos, assim. Então, se a pessoa se portar, se tiver essas preocupações lá do Kriya Yoga, tiver essa separação de deidade, tiver esse jeito de ver superior e inferior, tiver essas noções de puro e impuro ainda que tem no Tantra, não é bem puro e impuro, né? Mas tem uma noção de purificação ainda. E daí, coisas tais como união e liberação, comer carne, beber álcool, etc. Então, isso é um ponto de discussão grande que tem, porque o nosso oponente quase sempre vai querer dizer que os tantras deles talvez não tenham. O
ou mantém segredo realmente sobre esses pontos, né? Mas ele tem uma discussão aqui que, que eles nos acusam muito de estar praticando esses tantras sem ter essa realização desses tantras. Então, o que que é união e liberação? União e liberação, união é prática espiritual, essa prática que todo mundo chama de tantra mesmo, que é usar o sexo como um meio de, né, de meditação, de prática. União. O que que é liberação? Liberação é usar guerra, ou usar matar um demônio, matar um ser muito negativo, né? Uma pessoa que está distorcendo o Dharma e assim por diante, né? Então vai lá e libera. Então você usa esse eufemismo, assim, tá liberou ele para um outro reino, assim. Então, né? Sexo e violência, vamos dizer assim. Basicamente aqui. Usar sexo e violência, comer carne, coisa tabu total, principalmente entre os brahmanes. No Kriya Yoga Tantra, nem pensar, nem cebola, nem alho você come, né? Imagina se você vai comer carne e beber álcool e assim por diante, né? Então isso tá todos, né? Hoje em dia é tudo muito aberto na internet, né? Então todos os tantras internos, aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas isso é metafórico, ok, né? Mas de fato, o que todo mundo concorda é que se a pessoa fizer isso sem a realização correspondente a essa prática, a pessoa tá, tá mal. Horror, assim, pior coisa, né? Então, se a pessoa fizer o oposto, se ela tem a possibilidade de fazer isso e ela se engaja em práticas inferiores, como Kriya Yoga Tantra e assim por diante, ela tá perdendo tempo, né? Ela tá se prejudicando. Ele diz aqui, tá se prejudicando, porque perder tempo é prejudicar os seres, prejudicar os seres é prejudicar você mesmo, né? Então, isso é o que é conhecido como comportamento responsável da falta de compreensão. Não é uma coisa desprezível? Não é desprezível você querer praticar que nenhum tantrika da Anuttara Yoga Tantra e daí você só tem a visão do... Então, se tem essa diferença aqui, o que é o argumento, tem que ter uma diferença de visão. Aí vai explicar aqui, 5.2.2.2.4.1. A visão é definida de acordo com a certeza que alguém obtém na visão da natureza das coisas. Então, se a pessoa vê a natureza das coisas como elas realmente são, né, a pessoa tem a visão. Se ela vê as coisas com um certo filtro, se ela vê a concha meio amarelo, assim, porque ela não viu as coisas como elas realmente são. É de acordo com a confiança na visão, né, que a pessoa vai ter a meditação e a conduta. Então, os três aspectos é visão, meditação e conduta. Então, a gente tem visão primeiro. Se a pessoa tem a visão lá de querer abandonar o samsara para atingir o nirvana, a pessoa tem uma visão do Shravakayana, a pessoa vai praticar de acordo com o Shravakayana, vai ter prática de, né, vai fazer aquela meditação na respiração, vai fazer praticar dana, vai ser compassivo e vai praticar ética muito bem, e assim por diante, vai progredir, né, no seu caminho espiritual, e vai atingir um estado de arhata eventualmente, assim por diante, né? Então, de acordo com a visão que ela tem, que é querer abandonar o samsara, ela tem a prática, né, equivalente ao Shravakayana. Da mesma forma, isso, nós, entre o Shravakayana e o Mahayana, eu e o oponente, nós e o oponente, a gente concorda, tem uma diferença de visão. Aí, com relação ao Mahayana, os dois tipos de Mahayana, segundo giro e terceiro giro, e o Mahayana e o Vajrayana, é que o nosso oponente está dizendo, não, tem a mesma visão. Porque depois que a pessoa viu a vacuidade, é vacuidade até o fim, e não tem essa história de vacuidade primordial, é só vacuidade. É só essa vacuidade do objeto de negação correto, e era isso, foi. Né? Então, aqui a gente está dizendo, não, o argumento vem assim, 5.2.2.2.4.2.1. Como os veículos são diferenciados por diversos níveis de visão, eles não são necessariamente 9. Ou seja, na tradição Nyingma a gente tem uma subdivisão em 9 veículos, né? Que é o Shravakayana, o Pratyeka Budayana, o Sutrayana não, seria o Mahayana, o Bodhisattvayana. Então, Shravakayana, Pratyeka Budayana, Bodhisattvayana, né, o Mahayana. Então esses três aí equivalem aos dois primeiros, equivalem ao que chama às vezes de Hinayana e Mahayana. E daí tem 6 tipos de Vajrayana, né? Que é aqueles três que a gente estava falando, Kriya, Upa e Yoga. E daí o Yoga Tantra Insuperável, que a gente chama de Maha, Anu e Yati, são os três, né, completa 6 tipos de Tantra, mais os
dois tipos de Hinayana e um tipo de Mahayana. Então soma 9, né? Então essa é a classificação Nyingma, essa é a classificação exclusiva da Nyingma. É só o Nyingma que classifica desse jeito. Então, por que 9? Então, a gente está dizendo 9, não poderia, né, não vai ser 9, a gente está falando 9, cada um deles tem uma visão, segundo a tradição Nyingma, né? Então, não é assim, chegou no Bodhisattvayana, você atingiu a visão e o resto da visão é igual, como é não é no Sarma, na visão do oponente, né? Então 5.2.2.2.2.4.2.2, do sistema filosófico budista mais baixo até o pináculo Vajra da Yati Yoga, há razões particulares para determinar a enumeração em 9 classes. Então, tem algum motivo para, né, você pode enumerar desse jeito. É claro que há muitos níveis de veículos, mas cada um deles surge por necessidades específicas, como também o sistema de 3 veículos. Então o Troshu Jandor explica esse verso, que parece que é difícil até para o tradutor aqui, se é correto afirmar 3 veículos com relação às capacidades superiores, médias e inferiores dos alunos, o que o oponente concorda. Então também dá para falar em 9, né? Você vai dividir desse jeito, pode dividir daquele jeito, né? Então, porque talvez o oponente não goste da nossa classificação, porque na nossa classificação cada um dos níveis tem uma visão específica, né? Tem uma visão, uma meditação e uma conduta específicas, né? Então, já para o oponente aqui ele está dizendo assim, não, a visão estanca ali no segundo giro, ainda no Bodhisattvayana, e depois é a mesma visão de vacuidade até o final. Até o final é a mesma visão de vacuidade. Então, se 9 não é o correto, então 3 também não é, né? Então, o pessoal que também não gosta, porque acha que isso produz sectarismo, fala, às vezes adoram o Ekayana, né? Só um veículo, né? Mas só um veículo também, assim, né? Essa classificação, ela existe por certos motivos, assim, né? Então, o Buda reconhece as diferentes capacidades dos seres de possibilidade de entendimento, né? Então, por exemplo, mesmo nos sutras do Canonipali, a gente encontra o Buda ensinando para o primo dele, por exemplo, uma prática de virtude para ir para reinos superiores. Então, porque o primo dele não vai entender ainda o que é ir além do Sansara. Não sabe o que é Sansara. O primo dele tá querendo bem bom, assim, tá querendo ficar lá com um monte de deusas, sei lá, né? Tá querendo melhorar a condição dele. Então, o Buda não chega a dizer, você tá errado. O Buda vê que o cara não pode ainda praticar daquele jeito, né? Então, ele diz, tá, pratica, mas ele ainda recomenda pro pessoal, né, não conversar muito com ele, porque a motivação dele ainda não é budista, né? Então ele não tomou refúgio ainda, esse cara. Mas o Buda dá um ensinamento para ele. Então, da mesma forma que nessa reconhece lá no Canonipali que o Buda dava esse tipo de ensinamento expediente para as pessoas, por isso a gente tem uma divisão toda em veículos, né? Então isso aí, esse argumento aqui eu estou estendendo lá ao Shravakayana agora. 5.2.2.3.1 Assim, de acordo com a força relativa da sabedoria interior, os mundos animados e inanimados são vistos como puros ou impuros. Então, quanto mais a pessoa vê as coisas como são, mais ela vê essa pureza primordial, pureza inerente, né? Quanto menos a pessoa vê pureza, mais ela precisa de um caminho de causas, né? Então, cada vez mais trabalhoso o caminho, assim, até o caminho de separar Sansara e Nirvana e querer o Nirvana, entender o Sansara, e até os caminhos não budistas de querer boas condições, né? Prosperar em condições de reino dos deuses e assim por diante, né? Então, essas visões, elas, né, a pessoa não tem uma capacidade de ver ah, ah, a pureza, daí a visão dela é impura, então ela precisa de um caminho mais trabalhoso. Então o Buda ensina de um jeito mais trabalhoso para o ser, e aí demora um pouco mais, né? Porque não tem como apressar o que não, né, não tem como, o Buda não tem o potencial de iluminar uma pessoa à revelia, né? Depende das causas e condições internas da pessoa se ela vai se reconhecer assim ou não. Então, esse é o argumento aqui. 5.2.2.3.2 Assim, a base das aparências e vacuidade inseparáveis é reconhecida como a inseparabilidade das duas realidades. Aparência e vacuidade, quando você entende, né, lá o entendimento do segundo giro, quando você entende que forma é vazio, vazio é forma e assim por diante, então tem que entender a inseparabilidade também entre
definitivo e expediente, que é o que a gente estava tentando evitar fazer no segundo giro, né? Então, no segundo giro eles têm um definitivo, e daí no terceiro giro que vai melhorar o relativo. Como é que pode ter essa diferença aí, né? Ah, quando se cultiva o caminho dessa forma, é aí que se vê sabedoria. Então, quando você vai, né, tem uma didática de falar de relativo e expediente, mas não tem uma separação efetiva entre essas duas realidades, né? E também tem uma didática em falar em aparência e falar em vacuidade, mas elas são a mesma coisa. Então, se vê a sabedoria. O que é a sabedoria? A união dos dois corpos de Buda. Então, a união dos dois corpos de Buda é o quê? É o Rupakaya e o Dharmakaya, né? O corpo da verdade do Buda, o corpo da natureza da realidade, e o corpo da manifestação do Buda, o corpo de benefício do Buda para os seres sencientes, né? Então, eles são a mesma coisa. O Buda surge para benefício dos seres e ele não se desvia da natureza real das coisas, da natureza inerentemente pura e assim por diante, né? Então, o Rupakaya, o Rupakaya, a gente pode falar que tem essa subdivisão ainda, né? Fala Sambhogakaya e Nirmanakaya. Então, o Nirmanakaya é para ensinar seres com grande obscurecimento e o Sambhogakaya é para ensinar esses seres que já têm menos máculas e que vem certa pureza, né, nas coisas. Então é uma forma pura que o Buda apresenta para ensinar. Então tem uma união aqui, quando tem a sabedoria da união das duas verdades ou duas realidades, a união de aparência e vacuidade, aí tem a união dos dois corpos, que é a sabedoria é a união dos dois corpos, né, a união do corpo de benefício para os outros e do corpo do benefício para si próprio, que é essa reconhecer o Dharmakaya, né? O estado de realização final e a natureza das coisas como ela realmente é. A realização e a natureza das coisas é a mesma coisa, né? Então isso é basicamente isso, né? Então a gente conclui aqui esse convoluto, essa convoluta examinação da minha parte, né? Porque o Mipan Rinpoche, ele está lidando com a polêmica deles lá e muitas vezes a gente tem que trazer para contextualização aqui e é complexo porque a gente está falando de coisas que têm a ver com a relação entre Sutra e Tantra, né? Então, Mahayana e Vajrayana são assuntos complexos. É uma coisa difícil de entender mesmo. Assim. Mas deu para entender que tem essa disputa e que essa disputa, para mim, fica difícil entender a posição do oponente, né? Nesse ponto em particular. Então, outros pontos eu até entendo mais do que essa questão de visão definitiva, né? Mas eu já vi, né? Então, acabei de dizer, né? Da minha devoção do Dalai Lama, eu já vi o Dalai Lama apresentando ensinamentos assim, e não me ofendeu, né? Eu já vi o Thupten Jinpa falando mais ou menos desse jeito, né? Ele não estava falando sobre isso exatamente, mas ele estava apresentando um ponto que a gente estava tratando aqui. Não me ofendeu o jeito que ele falou, né? Não fico. Se ele está dizendo que o objeto da negação é psicológico, para mim tá ótimo. Aí não tenho tanto, né, não tenho problema nenhum com isso. E o jeito que o Dalai Lama apresenta também, eu acho que o Mipa Rinpoche ele faz um compatibilismo grande aqui, né? Agora, se a questão de frisar tanto essa visão aí no segundo giro, a visão definitiva tá no segundo giro, for apenas para ganhar do Gorampa, daí eu fico chateado, daí eu não gosto. Acho que não é assim, né? Deve ter algum bom motivo para isso. Então, a gente fala das controvérsias não para produzir mais controvérsias, mas para se livrar delas, né? Então, acho que era um pouco nessa motivação aí de irênica, que eles falam, né? Então, com certeza a motivação do Mipa Rinpoche e a do Dalai Lama, eles dois, eu não tenho dúvida que eles têm uma motivação irênica, né? Uma motivação de produzir mais paz e menos sectarismo e menos briga entre as tradições, né? Então, ficamos com isso. Eu espero encontrar, pelo menos em algum evento em setembro, talvez, né? Vocês. Estou pensando em ir no primeiro evento de Dharma desse ano em setembro, né? Depois a gente fala sobre o que vai ser. Mas então tá, até o próximo vídeo. Eu tô lançando vídeos agora quando fecha um certo número principalmente que janeiro é complicado, o pessoal não assiste, né? Então nos vemos na prática do Dharma, se possível for.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wantenjin Jasoeza Pekajar Padu Tenjurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Tutu Piamania Jogi Sasundatu Tenjurti Time Kwene Pema Sambao Sasura Jenseno Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wanchatungo Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tenjurti Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Sojino Nibemelun de Drujurti Penenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjurti Tusum Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinchelo Uma rumba Zaguru Pema CD Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show